Boa noite a todas e a todos. Quero agradecer a presença de vocês. Temos a honra de apresentar agora a estudante Thais Rodrigues, da fase do curso de História, que vai apresentar os textos. Quero agradecer, primeiramente, a professora Tina Chaves, que está conosco no telão, e também a professora Edson Lucas, por terem aceitado o convite para participar da aula. E desejar uma ótima apresentação da Thais. Depois a gente vai fazer algumas considerações sobre o trabalho dele. Obrigada. Vamos dar continuidade. Boa noite a todos e todas. Me chamo Thais Rodrigues, acadêmica da oitava classe do curso de História na Universidade Regional de Blumenau, membro do Centro de Memória Oral e Pesquisa, CEMOP, sob a orientação da professora e doutora Cristina Ferreira. Nessa noite, apresento um trabalho de conclusão de curso intitulado Guardiões da Democracia, as campanhas da mulher pela democracia, hoje, e as ações de defesa da retórica anticomunista, 1962 a 70. A pesquisa tem como objetivo geral analisar as ações das mulheres associadas à campanha da mulher pela democracia, discutindo sua retórica de democracia pautada no anticomunismo, para problematizar suas áreas de atuação, divulgação e os eventos promovidos pela associação em seu período ativo, 1962 a 70. A temática discute as representações das mulheres nas ações anticomunistas em prol de uma democracia vinculada aos ideais de combate ao comunismo, para relacionar as mudanças e permanência das ações promovidas pela entidade na transição entre o período democrático e o início da ditadura militar no Brasil, derrubando a presença feminina nas participações políticas de grupos conservadores, para relacionar sua atuação na luta anticomunista em apoio ao golpe civil militar de 1964, tinha sua escolha justificada pelo fato de serem mães e donas de casa. A pesquisa se situa na fundamentação teórica a dois campos da história, que se interrelacionam: a história política e da religião. Isso porque a história política não constitui um setor separado, estando implicada a diversos campos. Nessa concepção, foi considerada a presença dos ideais religiosos conforme a linha comum. São fatores de explicação política e numerosos domínios. Utilizamos o conceito de cultura política, que possibilita discutir, segundo passar, conjuntos de valores, tradições, práticas e representações políticas partilhadas em determinado âmbito, contexto histórico em questão. O documental viabilizou uma abordagem metodológica onde os discursos estão implicados ao documento, portador de uma narrativa própria que não pode ser vista como transparente, porque apresenta as marcas da temporalidade em que foram produzidos. A imprensa abarcada na pesquisa foi compreendida a partir da proposta da historiadora Cristina para discutir os periódicos de grande circulação sobre a perspectiva do colaboracionismo, visando aderir, colaborar, auxiliar os governos ditatoriais e que, em conjunto com estes, legalizou o ilegalizado, decretando a existência da censura prévia. As fontes compõem a seção Memórias Reveladas, pertencente ao Arquivo Nacional, da imagem a caixa de pesquisa do banco de dados acessado. O acervo se encontra digitalizado e se constitui um importante espaço sobre a história e memória da ditadura. O historiador Daniel Arão sintetiza numa tese de que a sociedade brasileira viveu a ditadura como um pesadelo que é preciso exorcizar. Tal forma, ganharia além e ampla difusão com a constituição do centro de referência das lutas políticas no Brasil, também
também chamado de Memórias Reveladas, instituído em 2005 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pela democracia conta com um fundo próprio, de origem privada e formato de coleção. Em seus registros, abriga diversas tipologias, dentre elas, recorte de jornais, relatórios de atividades, discursos das sócias, cartas, listas dos membros e sócias fundadoras. Conta com 208 registros, pedidos a partir de PDFs temáticas, colhidas pelas próprias associadas, conforme se podem verificar na imagem alguns exemplos. Na pesquisa, ficou evidenciado que o arquivístico é composto sobremaneira por aqueles colaboraram no livro, permeados pelas escolhas das associadas. Assim, que se encontra registrado é um fragmento do enquadramento dos demais registros, fundamentados para evidenciar, a partir de suas narrativas, os acontecimentos do golpe civil militar, reconhecido por esses grupos como Revolução de 64. Periódicos foram a tipologia predominante no mundo arquivístico. São eles, à direita, o Globo e na esquerda, Jornal do Brasil, o Jornal Diário de Notícias. Estes jornais seguiram uma linha colaboracionista, atribuindo a estas mulheres um espaço importante de divulgação, com destaque para a atuação do Globo, que concedeu ampla cobertura às ações empreendidas pela CUT desde sua formação. Segundo, o combate ao comunismo conclama a mulher brasileira. O primeiro subcapítulo aborda o imaginário anticomunista e a formação das associações femininas, o surgimento da União Cívica Feminina, discute a concepção destes grupos contra o comunismo, como no exemplo da reportagem da mensagem à mulher brasileira, que aprecia cito a fonte, mundo livre da democracia e um mundo oprimido, sufocante, sem grandeza dos povos sob o jogo comunista. No cenário político brasileiro, o comunismo era considerado um mal absoluto. Seus praticantes eram destruidores da família e da religião. Essas narrativas foram evidenciadas na década de 1960, dentre os espaços condicionados ao apoio da Igreja Católica Democrativa, que oportunizou, no mesmo período, o surgimento de organizações sustentadas por esses discursos e a constituição de grupos apenas por mulheres. A exemplo da União Cívica Feminina em São Paulo, evidenciada pelo caráter cívico e anticomunista, que visava, cito a fonte, esclarecer a união e a legalidade democráticas no sentido de uma participação atuante e eficiente em diversos campos de ação. Ao certo, constituiu a primeira organização criada por mulheres e a se apresentar neste contexto, configurada como uma inovação para as mulheres, em geral, vinculadas apenas ao lar e ao cuidado com os filhos e marido. Item 1.2. Campanha da Mulher pela Democracia, CUT, origem e organizações internas. A associação foi organizada no dia 14 de junho de 1962, na casa de Dona Amélia Molina Bastos, posteriormente presidente da associação, a partir de uma reunião da célula de São Francisco de Assis. Contou com a participação do frei Dito Balestieri, barbudo da região, Licon de Paiva, engenheiro e economista, e o general Antônio de Mendonça Molina, do setor de informações e contra-informação do IPS. Entre os espaços de formação da organização feminina, havia importantes o Globo, reconhecimento do relevante papel que coube a mulher brasileira nos acontecimentos que culminaram com a vitória do movimento revolucionário. A entidade estava alinhada com o discurso de que somente a força da mulher era capaz de salvar o Brasil do comunismo, e deste modo seria tarefa das mulheres o amor à família por meio de uma visão católica de mundo. Amélia Molina Bastos, presidente da associação, foi representante de uma antiga fonte, espécie de símbolo da mulher brasileira, e não princípio, nem se culpa, ante as imposições dos regimes políticos que possam conturbar a existência da pátria. Suas ações foram articuladas na compreensão
de caracterizações que as tornam femininas do ideal de mulher da Igreja Católica. Capítulo 2. Protagonismo feminino e atante na divulgação do ideal de democracia. 2.1. As mulheres da Cândido e a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Foi um evento inicialmente realizado em São Paulo, no dia 19 de março, e estendeu para o âmbito nacional, com registros de 69 ocorrências, prendidas com a justificativa de ser apresentado como um movimento de contra-reação ao comício organizado por João Goulart no dia 13 de março. No Rio de Janeiro, o evento já estava previsto para ser realizado no dia 2 de abril. Assim, o mesmo adotou o nome de Marcha da Vitória, dadas as circunstâncias imediatas ao golpe civil-militar. Referente à realização do evento, organizado pela Cândido, os discursos julgados na imprensa remarcavam que, cito a fonte, a presença das participantes da marcha representou uma prova de civismo e religiosidade da mulher carioca. O apoio entendido aos militares nas comemorações do golpe civil-militar, preconizado por elementos religiosos e anticomunistas. A marcha do Rio de Janeiro atribuiu amplo destaque à Cândido, retratado de modo da fonte. Qualquer homenagem que os brasileiros prestem às senhoras que compõem essa vida valorosa e identidade será sempre bom pelo grupo que elas fizeram. A forma elogiosa, direcionada a Cândido, abarcava as relações vivenciadas pela sociedade e perpassa pelo entendimento da transformação e da multiplicidade dos códigos simbólicos de uma cultura política. Não observamos as mulheres, uma faixa alusiva à marcha e duas mulheres à frente do texto do rosário, para simbolizar a fé na família e nas orações contra o chamado período vermelho ou comunismo. Assim, as narrativas evocaram elementos constitutivos da identidade do grupo de participantes e mulheres, por meio das prerrogativas adotadas entre o limite político e social, do público e do privado, do religioso e do moral, no âmbito da utilização dos elementos religiosos e cívicos pelas mulheres. 2. A construção do modo operante da colocação das mulheres nos Estados Unidos às campanhas de legitimação da democracia. Discutimos a reeleição nos Estados Unidos, tomando o caráter formativo, dentro da prerrogativa de cito-a-fonte, elevar o nível intelectual das mulheres, considerando como um grande mal a falta de esclarecimento. Outro exemplo foi a participação de América na Conferência de Mulheres Católicas Norte-Americanas, a convite da revista White Studies, para falar sobre a crescente liderança política da mulher sul-americana no Women's Press Club e no National Press Club, nos Estados Unidos. E as formações realizadas foram fundamentais para que logo após o golpe civil-militar fossem iniciadas campanhas como Ouro para o Bem Brasil e defesa da economia popular. Sustentaram os discursos de legitimação da democracia por meio da prerrogativa do apoio civil nas ações do governo autoritário dos militares. A campanha do Ouro para o Bem do Brasil, organizada pelos Diários Associados, lançada em maio de 1964, em São Paulo, chegou a Guanabara em junho do mesmo ano, liderada pela CUT, com o objetivo de mobilizar a sociedade civil para desfazê-los. A fonte, a aliança de ouro, um ideal de auxiliar uma pátria comum. Assim, contrariando o assentimento da população e auxílio. A campanha de defesa da economia popular, em parceria com a Superintendência Nacional do Abastecimento do NAB, iniciada em março de 1965, teve como lema engatear e conchinchar, compreendeu os custos de cito-a-fonte, luta pelo barateamento do custo de vida. A participação que vem descontrolada nos preços das comidas e órgãos básicos partia de evidenciar os preceitos do lar pelas mulheres, pois cabia a elas ter econômica, administrar bem o orçamento doméstico. 15. A vitória da defesa da democracia.
as relações vacantes na América e as atividades institucionais e filantrópicas. Políticas do regime militar e o desenvolvimento das mulheres na América Latina. Seus ideais pelo Congresso Sul-Americano da Mulher em Defesa da Democracia no Brasil, abril de 1967, 3.1. O evento ocorreu nos dias 16 a 22 de abril de 1967, sediado no Hotel Glória, na cidade do Rio de Janeiro. Participaram 51 mulheres, delegadas e observadores estrangeiros, e delegados estaduais. O objetivo era gerar um discurso de abertura do Congresso, realizado por Maria Helena, vice-presidente da Corte, medidas que resultariam uma participação mais efetiva da mulher no esforço por uma retomada de consciência cívica pelo bem-estar social e econômico de nossas nações. Assim, os princípios do Congresso estavam mobilizar uma atuação marcada pelas mulheres latino-americanas em conjunto, dentro de uma abordagem que moldou a ditadura do Banco e suas estruturas sociais e econômicas parecidas. Reconhecendo nessa prática as semelhanças destes países, os governos autoritários e as estratégias das mulheres, Amélia Moreira Rastros, seu discurso de treinamento, realizou uma síntese sobre o ideal de democracia da Câmara. Do Afonso, para nós, democracia é mais uma comunidade de ideias, tipo patrimônio de organização. Pensando ainda que a democracia não é apenas uma forma de governo, é uma forma de vida. Essa concepção deixa clara a intenção de preservação da democracia como linguagem que aglutina uma perspectiva, em tese, atribui ao povo a condição de agente de suas próprias ações, quando, na realidade, a ditadura militar e as restrições de liberdade estavam cada vez mais enfáticas contra o direito de se manifestar, desfavorável ao governo em questão. Ações exemplares nas atividades sociais e educativas desenvolvidas pela entidade nas comunidades do Rio de Janeiro. Trabalhou acerca das atividades do setor de obras sociais, criado em 1974, conduzido por Marta, participando ativamente das ações desenvolvidas pelo Estado da Guanabara, como coordenadores, desenvolvendo projetos em 7 favelas do Rio de Janeiro, nas localidades de Pavãozinho, Casa Meia, Mangueira, Varginha, Item e Realenga. Uma das ações de maior prestígio nesse setor ficou conhecido pela campanha de distribuição de sapatos, que iniciou em 6 de setembro de 1976. Estava atrelada à distribuição de folhetos anticomunistas e destinado a reportagem do Jornal do Brasil, beneficiar as crianças de famílias muito pobres que frequentam as escolas situadas em favelas. Estabeleceu, assim, uma prática institucional dentro do assistencialismo, do desenvolvimento do banco de sapato, adquirindo o propósito de educar os preceitos anticomunistas nos setores considerados mais suscetíveis da infiltração. O banco de sapato seguiu para além da entidade, em 1909, criar a Fundação Educativa de Promoção à Comunidade. Essa expansão contou com os objetivos de educar o povo por meio da promoção de palestras, filmes e educação sanitária, aulas de cultura para gestantes, além de alfabetização. O setor educativo promoveu, nos anos 70, diversos cursos que foram criados, destinados às mulheres que não possuíam a fonte de diploma universitário, uma habilitação de nível médio e reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura, que incorporou ao longo de sua atuação no demarcado contexto ditatorial novas atividades, afastadas do político, em relação às marcas ditatoriais do político. Ações finais. As organizações femininas comparam os objetivos anticomunistas que foram gestadas no período que antecede o golpe civil militar de 1974, com a criação, em 1972, da União Cívica Feminina. Na sequência, foi fundada a Campanha da Mulher pela Democracia, com amplas ações anticomunistas e democráticas, divulgadas na imprensa, vinculando-se ao setor conservador e à Igreja Católica Brasileira. O comunismo estava inserido no imaginário anticomunista e era dividido nessas associações por meio de práticas
exclusivas da Igreja Católica, com uma iminente das práticas religiosas que deixariam valores do Brasil. Passar o meu poder, a entidade disciplina, caráter de legitimação do governo vigente, pautado nos valores da democracia. Suas atividades visavam legitimar as unidades feitas no Brasil. Várias ações foram gestadas para demonstrar o afastamento do período perfeito do território brasileiro, realizando campanhas como o Morro do Brasil e defesa da economia popular, que agiram diretamente no ideal de mulher brasileira e do lar, apelando para suas funções como esposa, mãe e dona de casa, na elaboração em prol da democracia, na sobrevivência das famílias. No primeiro congresso sul-americano da mulher em defesa da democracia, suas moções foram direcionadas para debater a educação na América Latina e quais ações das organizações femininas poderiam realizar no quesito institucional. As consultas nas ações exemplares foram gestadas por meio de uma clara retórica anticomunista, de ordem filantrópica e institucional. Concebia a democracia de poder povo, mas ignorava uma parte das instituições de liberdade entendidas pelo governo autoritário. Por fim, pontos utilizados na apresentação e as bibliografias. Muito obrigada pela atenção de todos e todas. Vocês estão me escutando bem, então? Bom, eu queria começar a agradecer, né, a oportunidade de ler esse trabalho em primeira mão, em dialogar aqui com as pessoas, né, da FURB, com a Thaís e com a Cristina. A gente já tem uma longa relação, né, de pesquisas e trabalhos. Queria também parabenizar a Thaís e a orientadora por um trabalho, né, muito consistente, muito bem feito, que tem um tema muito relevante, especialmente no momento atual, né, que a gente está vivendo, um momento marcado pelo negacionismo, relativo à história da ditadura militar, né, desse período. Então, acho que trazer esse tema, essa participação das mulheres de classe média, principalmente, né, de classe média alta, principalmente, que fizeram parte dessa organização, e que apoiaram, né, a ditadura naquele período de 64, pode nos ajudar, inclusive, a compreender um pouco isso que está acontecendo atualmente, né, essas pessoas que estão lá, aqui em Florianópolis, ali na frente do quartel, pedindo novamente a ditadura, entender um pouco essa situação que a gente está vivendo hoje. Eu também queria destacar o uso das fontes, né, de fontes extremamente importantes. Eu acho que foi uma pesquisa bem feita, né, usando fontes que estão disponíveis online, mas que, né, estão disponíveis, mas que foi feita uma leitura, realmente a gente percebe um esforço de leitura dessas fontes, de análise, de cruzamento, né, e um esforço também de uma pesquisa bibliográfica bastante abrangente, uma bibliografia muito abrangente. Então, eu acho que é um trabalho que traz uma contribuição e que, né, em termos de um TCC, ele tem todas as características necessárias, né, para a sua aprovação. Então, as questões que eu vou colocar aqui são mais no sentido de contribuir para a continuidade da pesquisa, para alguma publicação, para um projeto de mestrado, né, para alguma
outra, para refletir um pouco sobre essa pesquisa, né? Eu vou colocar algumas coisinhas pontuais, que talvez até possam ser arrumadas, né, para a versão definitiva, mas tem algumas questões um pouco mais abrangentes, que são mais no sentido de fazer um debate. Né? Eu vou começar pelas coisinhas pontuais, tá? E que não são muitas também, e depois eu passo para vocês o meu arquivo aqui, que eu fui fazendo algumas observações, né? Então, uma das coisas que me chamou a atenção foi o uso de aspas, né? Porque muitas vezes a Thais usa as aspas para marcar expressões polêmicas, mas ela também usa para marcar alguns conceitos. Ali na página 14, por exemplo, ela usa aspas para falar essência feminina, mas ela não explica para a gente por quê, né? E, ao mesmo tempo, ela usa para falar de conceitos, como fazer político, diversas representações, né? Então, fica um pouco confuso para quem vai ler, e isso é uma das coisas que você pode usar, né, que você pode talvez arrumar para a versão definitiva, quando você colocar entre aspas, porque você está querendo dizer que aquilo não é bem assim, é importante explicar por que não é bem assim, né? E se você está usando para falar de um conceito, talvez não precise, né, usar aspas exatamente, mas daí sim fazer uma referência bibliográfica, ou fazer um rodapé explicando esse conceito, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, diferenciar um pouco isso, né? Porque eu sei, é muito difícil a gente ler essas fontes, né? Elas estão dizendo coisas que às vezes a gente, assim, tem dificuldade até de entender como é que a pessoa pode estar escrevendo aquilo, e a gente, então, usa as aspas para ressaltar esse estranhamento que a gente tem. Mas isso exige um pouco de elaboração, eu acho, né? Bom, na página 18, você diz ali, faz uma referência ao comunismo, né? E você diz assim, o comunismo foi uma ideologia. O comunismo, ele não foi, ele é, né? Porque ainda existem partidos comunistas, existem pessoas que se dizem comunistas, né? Existe essa... E eu não acho que ele seja exatamente uma ideologia, né? O Marx, ele brigaria com você, porque o comunismo é um projeto político, econômico, social, que tem pessoas que aderem a esse projeto, né? E chamar de ideologia, como a questão da ideologia de gênero, que agora está na moda, né? É uma forma, às vezes, da gente dizer que é uma coisa que não seria verdadeira, né? Que seria alguma coisa que encobre alguma outra coisa, né? Então, eu acho que não é bom, né? Acho que você poderia reformular essa frase ali, colocar o comunismo é um projeto político baseado nas ideias e nos estudos do Marx e do Engels, sim, né? Mas também de muitos outros autores ao longo desses quase três séculos, aí, sei lá, né? Desde o século XIX até hoje, porque ainda tem revistas comunistas, ainda tem materialismo histórico, é uma filosofia, uma teoria social, econômica e política que ainda está aí, é muito usada, tem a sua atualidade também. Então, acho que isso é bastante importante, ainda mais porque comunismo é um termo que aparece muito no seu trabalho, então eu acho que precisa deixar muito claro. Também uma outra coisa que me chamou a atenção, que talvez fosse muito importante você destacar, é o contexto, ali nas páginas 18, 19, ali você meio que tenta fazer uma
uma explicação, né, grande, uma explicação que é de um tempo muito grande, porque vai lá do século XIX, do comunismo e tal, para até, né, e daí passando pela Revolução Russa e tal, e daí chega na década de 60. E nesse período aí da década de 60, né, o período pós-guerra, a gente tem a Guerra Fria, né, a Guerra Fria é uma questão do contexto que estava se vivendo naquela época, que é essencial para a gente trabalhar com essa questão do anticomunismo, né? Então, tenho certeza que, de certa maneira, você fala disso, né? Mas talvez ali seja importante você ressaltar essa questão da Guerra Fria, desse contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, né? Que vai aparecer depois lá no Muro de Berlim, no Muro da Vergonha, não sei do que, mas assim, como esse contexto da Guerra Fria, e até pensando o contexto internacional, né, pensando que essa questão não estava ocorrendo só aqui, como fica claro também no terceiro capítulo, né, quando você fala daquele congresso sul-americano, mas ao mesmo tempo que você fala do congresso, você não chega a mostrar que essa questão dessas mulheres e tal, elas estavam em vários lugares, né? Esse tipo de movimento que tinha aqui existia em vários lugares da América Latina. Tem um texto que eu gosto muito, da Maria Estela Toro, que está na revista Estudos Feministas, de 2015, eu acho, e que ela é uma chilena, e ela faz uma comparação entre o Brasil e o Chile justamente sobre esses movimentos dessas mulheres. Talvez possa ser interessante para você buscar esse texto, e ali no texto da Maria Estela tem toda uma bibliografia sobre essa questão mais internacional, né? Então pode ser bem interessante. É um texto em espanhol, mas eu acho que você dá conta de compreender. Deixa eu ver aqui. A professora Cristina, o seu microfone está mutado. Que engraçado. Desculpa. Deve ter batido aqui no mouse. Mas vocês pegaram, né, até agora. É só... Então, na página 24, né, ali você fala sido considerado nesse momento pela Igreja Católica como um jeito e tal, e que Professora Cristina, o seu microfone está mutado de novo. Estranho. Mas por que será que ele é mutado? Né? Bom, vou prestar atenção aqui. Então, nessa página ali, você fala, na página 24, que as mulheres foram chamadas a atuar politicamente ali nesse momento, nesse contexto, né? E uma das instituições que vai chamá-las é a Igreja Católica. E daí eu fiquei me perguntando, né, por que eles chamam as mulheres, né? Acho que essa pode ser uma questão, assim, para um aprofundamento da pesquisa, né? Não estou cobrando que você faça isso agora, tá? É só uma questão, assim, que apareceu. Por que chamar as mulheres, né? Qual é o sentido de chamar as mulheres nesse momento, e essas mulheres, né, especificamente? Eu até fiquei pensando, será que isso também não é uma espécie de investimento antifeminista,
porque nos anos 60, no final dos anos 60, início dos 70, né, a gente está tendo também no mundo a construção desse movimento feminista, já desde o final dos anos 50, nos Estados Unidos, na Europa. Será que chamar essas mulheres para atuar numa perspectiva bem conservadora não é uma forma também de tentar puxar elas para o outro lado, né? De fazer com que elas não fossem para esse lado do feminismo, né? De uma outra perspectiva? Fiquei só assim com essa pergunta na cabeça, achei que ela pode virar um bom artigo, né? Pode virar uma questão, eu não conheço alguém que tenha trabalhado nessa perspectiva. Ali pela página 34, 35, você fala bastante da democracia cristã, né, que seria, que a democracia cristã seria essa alternativa que eles colocam ao comunismo. Então, eu achei que faltou, assim, uma explicação um pouco melhor sobre essa questão da democracia cristã, porque existe, né, Partido Democrata Cristão em vários lugares do mundo. No Chile, a democracia cristã foi extremamente importante, né, um ator político, assim, um sujeito político muito importante. Aqui no Brasil, não tanto, assim, em termos de um partido, mas, de qualquer maneira, acho que seria interessante você, pelo menos, explicar um pouco o que seria isso, né? Eu também fiquei pensando sobre a questão da família, né? Ali na página 42, por aí, você fala bastante dessa, é onde você bota também aquela foto, né, que você mostrou, que fala da marcha com Deus, pela família e pela liberdade. E assim como hoje, né, também os discursos conservadores têm chamado essa questão da família, né, como uma bandeira, uma palavra de ordem, né? Naquele momento também, eu fico pensando o que significa esse família, né? Porque, bom, pode ter milhares de tipos de famílias, mas o que eles estão querendo dizer com esse família? Eles não estão querendo dizer qualquer família. Essa família que eles estão usando aí é a família patriarcal, né? É uma família que tem um pai, uma mãe e filhos, no qual existe uma hierarquia colocada, no qual a mulher está submetida, né, à autoridade do marido e os filhos também. Então, é um tipo de família muito específico. Então, também é legal colocar isso tem uma relação com o feminismo, né, uma relação contrária com o feminismo, tem uma relação com a questão do autoritarismo, né, da ditadura, porque a ditadura via a família como a célula máter da sociedade, ou seja, se houvesse uma autoridade dentro de casa, né, essa autoridade dentro de casa, que seria do homem, ela equivale um pouco à autoridade do Estado, né, de certa maneira, com relação... Então, existe essa discussão que eu acho bem interessante para se puxar também. Bom, eu também fiquei bastante curiosa, mais para o final, no segundo capítulo, sobre a campanha em defesa da economia popular, né? Porque você fala dela, assim, bem en passant, e eu fiquei, assim, curiosa mesmo, para saber se ela chegou realmente a existir enquanto uma campanha, se ela foi nacional, se ela foi só lá no Rio, se teria alguma relação com a campanha que depois, nos anos, em 78, 79, se desenvolveu, né, que foi a campanha contra a carestia, que era nas periferias de São Paulo,
e nas periferias das grandes cidades, e fiquei pensando sobre essa campanha aí da Cande. Em algum lugar também eu acho que você teria que explicar melhor que você está tratando especificamente desse grupo da Cande do Rio de Janeiro. Você fala isso, mas talvez você tenha que enfatizar mais, porque também, e dizer também que existiu grupos da Cande em vários outros lugares. Eu tenho um orientando, o Eduardo, ele está estudando um grupo da Cande justamente em Porto Alegre. E é bem engraçado porque esse grupo, ele continuou depois da ditadura, ele continuou ao longo de toda a ditadura, ele não acabou ali no final dos anos 60, nem no início dos anos 70, ele continuou, e depois ele se tornou um grupo ecológico, acredita? Até hoje existe. Ele mudou, ele virou uma associação de mulheres, e depois ele virou uma associação de mulheres pela ecologia, e sei lá, é uma coisa bem doida a história que ele acabou trabalhando. Mas, assim como existiu em Porto Alegre, teve em outros lugares do Brasil, então também eu acho que seria importante você, pelo menos, né, colocar lá, existiu isso em vários lugares e tal, eu estou tratando especificamente aqui do Rio de Janeiro, porque o leitor pode ficar um pouco confuso, assim, se você está tratando do cenário nacional ou só mesmo do Rio de Janeiro. Do ponto de vista, assim, das contribuições que eu penso, assim, que eu poderia dar em termos de discussão também, eu acho que a atualidade desse tema também poderia ser bem explorada, né? Quer dizer, em algum momento, talvez nas considerações finais, ou você poderia chamar a atenção. É claro que eu sei que nem todo mundo pode concordar com isso, pode ser até um pouco difícil, mas eu acho que é importante a gente chamar a atenção para essa coisa do negacionismo, né? E como esse discurso que elas mobilizavam, né, que a Cande aí mobilizava naquele momento, ele se reatualiza hoje, né, voltando com várias dessas coisas, né. Eu tenho uma anedota, assim, para contar, porque durante a campanha agora, a pessoa que trabalha aqui em casa, ela trabalha, né, diarista, ela veio e me perguntou o que era esse negócio de comunismo e tal, se eu tinha algum material para dar para ela, porque ela precisava se contrapor ao discurso que estava dentro de uma lista lá de WhatsApp que ela participava, lá não sei se era da família, da vizinhança, e ela queria, e as pessoas diziam que colocava comunismo como ditadura, né, contrário à democracia e à liberdade, e ela não sabia responder, então eu tive que explicar para ela. Então, justamente essa questão que você levanta aqui, né, que traz essa ideia de democracia como contrária ao comunismo, mas essa democracia, ela não é uma democracia, realmente, porque a democracia era a ditadura, né? Então, na verdade, o que eles chamavam de democracia era o anticomunismo, era o capitalismo. O que eles chamavam de democracia era o capitalismo, né? Então, esse tema, ele é muito atual, né? Ele volta, as pessoas retomaram essa questão, esse anticomunismo foi uma coisa tão forte no Brasil que as pessoas conseguiram reatualizar ele, né? Como uma brasa que você assopra e aquilo vira fogo de novo. Eles fizeram isso, né? Várias vezes já na nossa história, e nesse momento fizeram isso novamente. Uma outra questão que eu tenho obrigação de levantar é a questão do gênero. Que vocês não me chamaram aqui para não falar de gênero, né? E eu percebi, assim, que você escapa de trazer
a questão do gênero como uma categoria de análise, que com certeza poderia auxiliar você a pensar, né, a dimensão política, né, porque a Joan Scott, ela diz assim, gênero é uma forma de organizar o poder na nossa sociedade. Gênero é hierarquia, gênero é poder. Então, gênero é político, né? E gênero é político não somente pensando nas mulheres, é pensando nos homens também. Quando um adversário político quer diminuir o outro, ele feminiza o outro, né? Então, há uma série de questões aí que o gênero traz e que podem ajudar a complexificar. Então, se você for fazer um projeto de mestrado e tal, eu sugiro que você se aprofunde um pouco, né, que leia algumas coisas sobre gênero, né, especialmente a Joan Scott, ver aquela palestra que ela deu no Encontro Estadual de História, recentemente, está online, da AMPU estadual. Ela deu uma conferência e ela, inclusive, está toda traduzida, né? Então, vale a pena ver, porque ela falou disso. Bem interessante. Outra coisa seria essa relação com o feminismo, né? Seja uma relação aí de tensão entre esse grupo de mulheres e o feminismo, e hoje tem toda uma relação, esse grupo conservador faz uma relação entre comunismo e feminismo, né? Embora nem sempre, as feministas nem sempre se consideraram comunistas, algumas sim, mas não todas, né? Então tem uma relação. Mas, assim, que mais? Basicamente, eu acho que são essas as questões que eu tenho para te trazer, para te colocar. Não são questões, realmente são comentários, né? Mais uma vez, quero parabenizar. Eu gostei bastante de ler o trabalho, acho que ele está muito bem articulado, explora uma bibliografia ampla, trabalha muito bem com as fontes, né? E bom, parabéns para vocês, então. Muito obrigada, Cristina. Vamos passar aqui para o Edson. Espero que vocês estejam bem melhor agora, a gente se aproxima, acho que vai dar certo, né? Estou ouvindo. Aliás, é um prazer ver o Edson, que foi meu aluno. Verdade. Boa noite a todos e todas. Eu vou tentar aqui ficar dentro do horário, para a gente também não avançar muito. Bom, primeiro eu fiz assim, algumas anotações, eu vou tentar seguir mais ou menos aqui a minha bagunça, mas vamos lá. Primeiro eu quero agradecer a Thaís, né, e a professora Cristina também pelo convite para poder contribuir com o trabalho da Thaís. Eu tive a felicidade de ter a Thaís na segunda fase, né, de Teoria da História 2. Então, também é muito gratificante de ver o amadurecimento intelectual da Thaís, essa trajetória que ela percorreu aí no curso de História, né? Então, é por aí, tá? Quanto ao trabalho, Thaís, como a professora Cristina falou, e eu também enfatizo, ele cumpre satisfatoriamente as exigências de um trabalho de curso, e muito bem, né? Você mobiliza uma bibliografia bem extensa, né? E muito atualizada, eu diria, né? As suas fontes também são muito ricas, né? E as reflexões teóricas que você faz também são muito pertinentes, né? Então, dito isso, eu vou passar para alguns apontamentos aqui também que eu acho importante para aprimorar o trabalho.
primeiro ponto é a gente pensar, e claro, você faz isso no trabalho, você tem que enfatizar isso, né? Da ditadura como uma construção social, né? Inclusive, você cita, né, uma das autoras que eu sugestiono aqui também, que é a Denise Gollenberg. A ditadura, ela se impõe, né, construindo consensos, construindo, ou pelo menos consentimento. Então, aí é importante a gente não ver a sociedade brasileira apenas como vítima da ditadura, né? Mas como parcelas dessa sociedade constroem também, ajudam a construir esse regime autoritário. Então, essa é uma reflexão que a Denise Gollenberg faz, outros pesquisadores naquelas coletâneas, a construção dos regimes autoritários. Você cita, inclusive, talvez aprofundar um pouquinho essa ideia também, né? E eu acho importante, em vários momentos você fala sobre colaboracionismo, né? Eu acho que trabalhar o colaboracionismo enquanto um fenômeno histórico também é muito interessante, porque a gente tem outras experiências de colaboracionismo em outros momentos, né? E tem um caso muito emblemático, que é o caso francês, a República de Vichy, né? Que tem a colaboração com o nazismo, e é muito interessante a gente também observar essas posturas, né, de grupos e pessoas em relação ao colaboracionismo, né? No quadro teórico, você escolheu, eu vou enfatizar aqui uma questão que eu acho importante, que é o conceito de estrutura. Você trabalhou com ele, né, a partir do Bernstein, né, o Bernstein, e eu acredito que você poderia explorar ele ao longo dele também, né? Fica um pouquinho lá na introdução, então retomar ele algumas vezes seria interessante. Porque o que eu percebo também estudando o anticomunismo, né? O anticomunismo é uma cultura política. Existe uma cultura política anticomunista e eu diria que já se enquadra no média do Brasil. Se a gente pegar aí praticamente na história do Brasil, um século de anticomunismo que vem sempre, como você bem mostra, mobilizando as intervenções autoritárias, seja a Vargas, seja a de 64 e assim por diante. Então, a ideia de cultura, ela pressupõe sempre essa noção de compartilhamento, de transmissão geracional, de reelaboração. E o Bernstein fala nesse fenômeno que nasce, tem um caráter evolutivo. Então, a gente pode tratar o anticomunismo como algo que nasce e vai também se desenvolvendo, né? E essa cultura política ela tem um papel fundamental nos comportamentos, nas formas de ação política, né? Essa cultura que informa essas ações, né? Então, acho interessante, e claro, você demonstra na prática como isso acontece, né? Então, eu acho que ele é um conceito angular das suas análises aqui, né? Principalmente nas ações e discursos das membros da CNUD, né? Pode ser retomado aí. Eu também queria deixar uma sugestão de análise mais demorada aqui, como a professora Cristina enfatizou nos outros termos, o termo democracia, né? O termo democracia, nesse contexto de Guerra Fria, né, mais amplo que você analisa, ele é sequestrado. Tem um sequestro da ideia de democracia aqui do conceito, né, nas representações construídas para os Estados Unidos, né? Então, sempre a ideia de desqualificar o soviético como não existente de democracia. E é um grande erro, né, a gente trabalhar nesse sentido. Então, a democracia americana é uma democracia liberal, né? E então é importante a gente tipificar ela dessa forma, né? Então, eu sugiro aqui tem um verbete do Democracia do Bock, Norberto Bock, dicionário de política dele,
que é bem curtinho para fazer essa distinção democracia liberal, democracia socialista, né? E no caso da democracia que a Kant defende, as membros da Kant, é claramente uma democracia liberal. E burguesa, eu diria também, né? Para usar um jargão mais marxista aqui. Né? Outro cuidado terminológico que a professora Cristina já apontou é o da democracia cristã, que eu anotei aqui também. Ele aparece nas suas fontes, né? E como a professora Cristina também mencionou, é um movimento político que surge no pós-guerra e toma forma de partidos. Na Alemanha, na Itália, né? No caso na América Latina, no Chile, também aqui no Uruguai, né? Que é muito importante. No Brasil, tem a fundação PDC, né? O Partido Democrata Cristão também, mas ele não tem assim, tanta importância, né? Mas ele está, por exemplo, eu diria, ali no germe do que vai ser, por exemplo, o PSDB. Então, Franco Montoro, esses nomes, eles estão vinculados inicialmente, nos anos 50, à democracia cristã. E a ideia é justamente se apresentar como uma terceira via, né? Capitalismo, né? Socialismo. Então, as bandeiras, elas são interessantes, como comunitarismo, participação dos trabalhadores das empresas, as reformas agrária e urbana, salário de família. Era um grande guarda-chuva. Um dos grandes nomes da democracia cristã no Brasil era o Alceu Amoroso Lima. Um grande intelectual, vai ser um opositor da ditadura militar muito importante e católico também. Então, nessa mesma linha de pensamento, eu acho importante também a gente pensar essa Igreja Católica como uma instituição também plural, né? É uma instituição muito complexa. Nós temos desde pessoas vinculadas à democracia cristã até a TFP. E eu lembrei muito do trabalho da TFP aqui, quando vi o seu trabalho, né? A Tradição, Família e Propriedade. Que é um grupo católico que tem toda uma simbologia medieval, né? E ele tem algo parecido com o seu trabalho, justamente porque ele tem esse caráter de internacionalização. A TFP tem um trabalho bacana da professora Gisele Zanotto, da Universidade de Passo Fundo, que ela fez um mapeamento da TFP pela América Latina. Então, tem vários países. Né? E como a gente nota também, o seu trabalho desse movimento de mulheres pela América Latina. Então, essa igreja católica ela é muito complexa. Né? Eu diria assim, que tem divergências grandes. Por exemplo, as marchas que você menciona, né? Teve algumas cidades que as lideranças católicas, os bispos, eles ignoraram. É o caso de São Paulo, por exemplo, né? Que foram feitos por leigos. São Paulo, Belo Horizonte e assim por diante. No caso do Rio de Janeiro, tem uma adesão muito forte, né? Porque tem bispo lá, que é o bispo não é o é o Dom Jaime Barros Câmara, né? Acho que você cita inclusive no trabalho, que ele é profundamente anticomunista. Então, o que a gente não percebe em outros lugares também. Né? Então, eu diria que já é possível a gente falar um catolicismo mais progressista desde os anos 40. É claro que ele é minoritário também. Né? Em relação à construção do teu problema de pesquisa, eu acho muito importante você fazer uma discussão historiográfica mais pontual. Né? Então, assim, inegavelmente você conhece todos os trabalhos, você cita, por exemplo, a Janaína Cordeiro, a Solange Simões, a Érica Vélez, mas seria importante você colocar como que esses trabalhos eles se situam em temporalidades específicas e com abordagens específicas.
né? A gente sabe, por exemplo, que o trabalho da Solange Simões é um trabalho dos anos 80, vinculado a um viés teórico gramsciano, mais marxista, né? E o trabalho, por exemplo, da Janaína Cordeiro, ele é mais recente, tem uma outra pegada, está mais vinculado à historiografia francesa, né? Então, eu acho que é interessante você fazer essa discussão, e aí já, talvez, pensando num projeto de mestrado, né? Porque para situar esses problemas e aí colocar qual é como que você entra nessa ordem do discurso, né? Para lembrar de Michel Foucault, né? Então, gostei muito do teu trabalho todo, mais especialmente o terceiro capítulo. Eu acho que é um dos mais interessantes, assim, porque ele dá essa distinção dos movimentos femininos pela América Latina, que mostra esse caráter de classe, né? E o papel também do empresariado nessa reprodução dos valores, né? Então, o complexo que esse parte cita também, né? Esse financiamento, a relação com os Estados Unidos, né? Então, chama a atenção, por exemplo, o caráter elitista, né, dos discursos, né? E assistencial também do movimento. Então, você mostra, né, moradoras do Leme, da Zona Sul Carioca, amantes da arte de Picasso, né, que faziam ações exemplares para que eles, abro aspas, seu trabalho. Por motivos diversos, necessitam de ajuda. Motivos diversos, nunca nomeados, né? É bom que se diga. Porque estruturais do capitalismo, da sociedade de classe. Então, sempre mascarado, né? Então, eu acho isso muito, muito bacana, essa parte do trabalho também. E aqui, também, acho que nós tivéssemos combinado com a professora Cristina, não teria dado certo, né? Eu acho importante a gente mostrar também essa que está em disputa, né? Então, a professora Cristina falou da questão do feminismo, né? Então, eu pensei justamente isso. Como que essa mulher de elite, né, idealizada, que se identifica com a maternidade, com o cuidado do lar, né, o culto aos símbolos da pátria, da religião, também é aquela que se vê desafiada pelos avanços do campo dos direitos, da moral também, dessas mulheres nos países socialistas. Seria interessante colocar isso também, contrapor, mas também os direitos dessas mulheres, da luta dessas mulheres na própria sociedade brasileira, né? Então, fazer talvez esse contraponto, né, para entender por que da ênfase tão grande, né, nesse discurso, né? E situação muito parecida a gente pode pensar também em relação aos jovens, que foram os alvos da campanha educativa da CAND, né? E aí a pergunta que eu faço é, será que havia um certo medo? A instituição estava assustada com esses acontecimentos de 68, outros próprios movimentos anteriores também a 68, né? Porque essa ideia de subir o morro, ir para as favelas, né, se torna imperativo. É preciso lembrar que o romantismo revolucionário também havia feito a esquerda ir em busca do povo brasileiro, né? Esse é um título sugestivo do próprio livro do Marcelo Vidente, né? Em busca do povo brasileiro, né? Então, os movimentos como o CPC da Uni, o Cinema Novo, o teatro, a educação de base. Então, essa ideia de ir até o povo já estava colocada. Tá? Então, para finalizar, né, já sei bastante aqui, eu gostaria de enfatizar o trabalho, a importância do trabalho, Thaís, e também o trabalho cuidadoso de orientação da professora Cristina. Não se trata apenas de história estricto sensu, né, e aqui retomando também o diálogo com a que falou a professora Cristina, o teu trabalho é uma interrogação ao presente, né?
porque ele mostra que parcelas importantes da elite brasileira colaboraram com o arbítrio, com a negação de direitos básicos, como o habeas corpus, com a censura, com a extinção dos partidos políticos, com o estrangulamento da democracia. Então, o teu trabalho ele é importantíssimo nesse sentido também, que ele nos ajuda a ler o presente, a entender o que nós estamos vivenciando, né? Infelizmente. Bom, tem outras coisas ainda que eu queria fazer, mas tenho algumas dúvidas, Thaís, e aí, só para finalizar, se você quiser responder ou não, elas são bem pontuais. Na tua abordagem, você acaba falando mais de 64 em diante. Né? A minha curiosidade foi de 62 até 64. Se aparece a questão do plebiscito, se aparece a questão da aproximação dos Estados Unidos da Brasil com a União Soviética, reformas de base, né? Então, um pouco isso também, e como que essas mulheres conseguiram se articular a ponto de também ter, estar, né, inseridas nessas estruturas do Estado. Você bem mencionou o MEC, a SUNAB, né? Então, se haviam cartas, telegramas nesse sentido, né? Então, é isso. Eu queria enfatizar novamente, belíssimo trabalho, bem construído, teoricamente, a bibliografia farta, também com a utilização muito cuidadosa das coisas. É isso. Obrigado. Em primeiro lugar, eu não passei a palavra para a Thaís, agora eu vou passar a palavra para ela, e aí a gente fica nessa mais um pouquinho, né, até a gente definir, tá bom, Thaís? Por favor, já responder aí as questões dos professores. Bom, primeiro de tudo, agradecer ao professor Alex e à professora Cristina pelas colocações e perguntas. São perguntas muito importantes e relevantes até para a continuidade do trabalho, que vai seguir agora no mestrado. Eu acho que é muito importante tudo que foi colocado e a relevância do tema e a demarcação do fundo nessa abrangência de até a temporalidade que a gente está vivendo e a continuidade que a gente está vendo desses discursos anticomunistas. O que eu vou pontuar são perguntas pontuais, agora só para fazer uma resposta. Essas atualidades têm inegável importância. A questão da categoria de gênero, agradeço as considerações da professora Cristina, como uma categoria de gênero, a gente colocou mais um candidato no trabalho, por enquanto, para o TCC, pautar no anticomunismo, mas é uma oportunidade de ver essa colocação para a pesquisa em si. E a questão da cultura política do professor Edson é uma questão muito importante de se trabalhar agora, entendendo essa linha dos valores e tradições que vão ser seguidos no anticomunismo e o que vai ser visto, até como elas vão estar articulando suas ações em empreendimentos, como os próprios empreendimentos do professor Demarcou, na questão de como elas vão subir os morros para educar realmente nessa questão anticomunista e pautada no viés institucional. Eu acho que, para a gente ter umas perguntas mais pontuais mesmo, agora para eu trazer a resposta, seriam isso. Eu agradeço de novo as colocações para a gente poder seguir debatendo depois. Obrigada, Thaís. Professor Edson, por favor. Então, a banca se reuniu e declarou a aprovação. Prepara
Parabéns, Thaís. Não posso te abraçar, mas parabéns. Então, eu não estou escutando, Cristina. Agradecemos a presença de todos. Amanhã nós vamos para o trabalho. Parabéns aos estudantes aprovados no PSC. Muito obrigada. Em breve. Muito obrigada, professor Edson. E para vocês, estamos aqui amanhã. Espero que vocês estejam conosco. Obrigada. Boa noite. Não sei, acho que ela não vive, né? Não. Ah,